Olá, bom dia. Tudo bom, senhores? Mais um sábado, mais um entendimento de história. Quero agradecer por poder estar entrando na casa dos senhores através do IP1000 para que possamos ter mais uma aula. Ainda continuamos aí em pandemia e sabemos que temos aí que tomar todos os cuidados, usar máscara, higienizar as mãos, e por isso é que nós também ainda continuamos para algumas pessoas com essa aula online. Estamos aqui preocupados, né, para que a gente possa ter um retorno em algum momento total com os 100%, mas enquanto isso não ocorre, conto com os senhores para que a gente possa realmente dar continuidade ao nosso curso, para que nós possamos aí tirar dúvidas, conversarmos, para a gente poder entender a nossa história. Quero agradecer à diretora Dila, né, que dá todo o apoio para que a gente esteja aqui com os senhores. Coordenador Menezes também, sempre muito atento em todos os detalhes para que a gente possa ter mais esta aula. O coordenador Bruno e nossos diretores, senhora Edilaine e o senhor Gama, que são aí os percursores, né, aqueles que realmente mantêm a meta do IP1000, que é prepará-los para os vestibulares, da área militar. E cada um de nós fazendo a sua parte. As atividades já se encontram no Classroom. Os senhores já poderão estar fazendo, vão acompanhar aí também a nossa aula, para que a gente possa, então, já dar início, né, a este trabalho. Vamos agora ao nosso hino nacional para que a gente possa dar continuidade. Vamos lá então, senhores. Com pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor.
Retornando, vamos lá. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo, que é o que nós queremos que os senhores façam, cada um dar o melhor de si mesmo. Vamos na aula de hoje, então. Estaremos falando sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, o pensamento e a ideologia do século XIX, socialismo utópico, né? E socialismo utópico e científico, o cartismo, a doutrina social da Igreja, o anarquismo, o movimento liberal burguês, a primeira dos povos, né, sobre o nacionalismo, a segunda revolução industrial, o imperialismo e os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra e as consequências da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo. Uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco da história da humanidade, porque inaugurou o processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano, pautado pela representatividade popular, hoje chamada de democracia representativa. A Revolução Francesa foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. Então é a chegada da democracia, senhores. Nós teremos agora o nosso primeiro vídeo para maior entendimento sobre o assunto. Vamos lá? Bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? O assunto de hoje é um dos eventos mais importantes da história. Por isso, fique ligado, vamos destrinchar a Revolução Francesa, ou as Revoluções Francesas, uma fase que durou 10 anos, entre 1789 e 1799. Antes da gente entrar no assunto, não esqueça de deixar aquele like gostoso aqui no canto do vídeo. Se você já for inscrito, aperta o sininho para receber as notificações e ficar sempre de olho nas novidades do canal. O mapa completão fica disponível para você baixar a qualquer momento. É só clicar no link da descrição aqui embaixo. Agora, sem mais delongas, vamos falar de contexto. O que levou o povo francês a se rebelar assim? Bem, nesse período a França era um país muito rural, com uma sociedade repleta de desigualdades sociais, dividida em 3 classes, o primeiro, o segundo e o terceiro estados. O primeiro e o segundo estados representavam o clero e a nobreza, respectivamente. Eram a privilegiada aristocracia francesa. O terceiro estado era formado pelos demais grupos sociais, trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. Estes representavam aproximadamente 97% da população. E a tributação imposta a este grupo era tão absurda que boa parte passava fome e vivia em condições precárias de vida, ao mesmo tempo que o primeiro e o segundo estados ostentavam uma vida muito luxuosa. Depois de um tempo, esse modelo desigual gerou uma baita crise orçamentária na França. Pois é, a França vivia uma crise política, econômica e social.
tanta tensão, começou a ferver os nervos da maioria dos franceses, que exigiam mudanças drásticas na sua sociedade. A solução do governo de Luís XVI foi iniciar uma série de assembleias. Começando pela Assembleia dos Notáveis, em 1787, quando o primeiro e o segundo estados se reuniram para tentar resolver a crise. Só que a decisão dos ricos foi aumentar os impostos da galera sofrida do terceiro estado. Cada vez mais, a população se revoltava, até que, finalmente, em 1789, deu-se início à Assembleia dos Estados Gerais, que também contava com a participação do terceiro estado. Mas tínhamos um probleminha com esse plano. O peso dos votos era contabilizado de 1 para 1, ou seja, o terceiro estado representava 97% da sociedade, mas teria direito a apenas um voto. Fica a dica, hein? A desproporção da representação social francesa volta e meia cai no Enem. Fica de olho, hein? Os representantes do terceiro estado fizeram, então, duas reivindicações ao rei. O aumento do número de deputados, na verdade era para os deputados do terceiro estado terem o mesmo número de deputados do primeiro e do segundo estado somados, ok? E que a votação não fosse por estado, e sim por cabeça, por deputado. Mas o rei, Luís XVI, com medo de entrar em atrito com a sua aristocracia, demorou muito a tomar sua decisão. Insatisfeitos, os deputados do terceiro estado se separaram e se autoproclamaram em Assembleia Nacional Constituinte, datada de 1789, sujeitando a monarquia francesa a uma constituição. Era o início da Revolução. Agora vamos a um fato muito importante. Paralelamente ao processo político, ocorre uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789, quando a população toma as ruas de Paris e promove a queda da Bastilha. Sim, algo muito simbólico, já que a Bastilha era uma cadeia com presos políticos e, portanto, havia se tornado uma grande marca da força do regime absolutista francês. Daí em diante, a Constituinte foi tomando forma. Foram elaborados os direitos do homem e do cidadão, que aboliu os direitos feudais e dividiu os poderes do governo. A Constituição entrou em vigor no ano de 1791, pouco antes do confisco dos bens do clero, na chamada Constituição Civil do Clero, que inclusive os tornou funcionários públicos. Em 1792, uma tentativa franco-prussiana de devolver os poderes da monarquia francesa falhou, pois os revolucionários, com sua Guarda Nacional, derrotaram os invasores, cantando a Marselhesa. Luís XVI foi julgado, considerado um traidor da França e decapitado na guilhotina, a navalha nacional, um dos maiores símbolos da Revolução. Depois disso, começou a República Jacobina. Sim, os jacobinos, aquele grupo da burguesia mais próxima do povo. Esse período foi marcado por algumas conquistas populares. O fim da escravidão nas colônias, o fim dos direitos feudais sobre a terra, inclusive o início de uma distribuição de terras na França, e o fim do voto censitário, sim, o sufrágio universal masculino. Mas a instabilidade política e o medo da contra-revolução levou os jacobinos à radicalização. O chamado período do terror, que durou de 1792 a 1795 e levou milhares de perseguidos políticos à guilhotina. Anotem aí, hein? Um grande nome que surgiu nessa época, Robespierre. Ele foi membro do Terceiro Estado e um líder importante da Revolução Francesa. No entanto, a ditadura e o terror levaram à derrubada dos jacobinos e à decapitação desse líder. Assim, em 1795, no Diretório, quem assumiu o poder foi um governo controlado por girondinos, a alta burguesia, lembra? Ou seja, burgueses que tiveram de enfrentar muitos levantes populares e uma crise econômica muito braba. O fim da Revolução só chegou em 1799, quando o jovem e prestigioso general mudou novamente o destino dos franceses. Napoleão Bonaparte deu o golpe do 18 Brumário e assumiu a França. Nascia um grandioso ícone da história francesa, que apesar de ter implantado um império controverso, trouxe a tão sonhada estabilidade política e desenvolvimento econômico que o país
Precisava. Mas isso é assunto para um próximo. Quer que desenhe? Vale a pena lembrar que os legados da Revolução Francesa vão além dos valores de igualdade, fraternidade e liberdade. Foi ela que derrubou o antigo regime, o absolutismo, sistema político baseado no modelo aristocrata. Através dela, deu-se início ao mundo contemporâneo, criando um novo modelo de sociedade que afetou não só a França, mas o Ocidente como um todo. Eu falei pra vocês que era um dos eventos mais importantes da história, viu? E aí, gostou do nosso resumão? Então não perca e baixe o mapa completo só pra você. Basta clicar no link da descrição para salvar o desenho inteirinho em alta resolução. Aproveita e se inscreve no canal do Descomplica, deixa um like pra gente, comenta o que você tá achando, mande suas dúvidas, daqui a pouco a gente desenha. Compartilhe ou marque seus amigos nos comments. Vai ver, era isso que tava faltando pra ele pegar no tranco de vez, hein? Até a próxima, pessoal. Valeu, abraço! Retomando, então nós vamos lá. A gente viu praticamente todo o legado que a Revolução Francesa nos deixou. Vamos dar uma continuidade e os senhores entenderão melhor. Essa revolução foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França era governada por Luís XVI, e a sociedade era dividida em classes sociais conhecidas como estados. O primeiro estado, que era o clero, a igreja; o segundo estado, a nobreza, já os nobres; e o terceiro estado, o povo, definição genérica que incorpora o restante da sociedade francesa. A sociedade francesa era muito bem definida, um grupo que possuía uma série de privilégios em detrimento do restante do país, e é importante observar que o terceiro estado era a classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos, como a burguesia e o campesinato. Então, nós vemos aí que era os burgueses, e também o pessoal do campo, que pertenciam a esse terceiro estado, e as demais classes, também, que fazem parte dessa sociedade. Era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que a nobreza e o clero gozavam de privilégios como a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos por suas terras. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. A França, nesse período, começou a sofrer as consequências de seu atraso econômico em relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo, em decorrência do avanço do capitalismo. As tentativas de reforma que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram, porque a nobreza, o clero, impunham forte resistência a qualquer medida que resultasse a perda de seus privilégios. A gente vê que a perda de privilégios dá um grande medo, e aí a sociedade sofria, principalmente os campesinos, como nós verificamos. Vamos lá agora pelas etapas da Revolução Francesa. A partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário francês estendeu-se por 10 anos e só foi finalizada com o golpe de 18 de Brumário, que é organizado por Napoleão Bonaparte. Toda a extensão do processo revolucionário francês é organizado em 3 fases: a Assembleia Nacional Constituinte e a Assembleia Legislativa, 1789 e 1792. 2. Convenção, de 1792 a 1795, e Diretório, 1795 a 1799. Com isso,
nós já conseguimos aí ter uma ideia da história que chega até nós, né? Nós estamos vendo aí tudo o que ocorre até hoje em dia, né? A palavra que aparece constituinte, Assembleia Legislativa, tudo isso veio desse momento para a nossa história e faz parte, inclusive, da história brasileira. Esse período inicial da Revolução Francesa corresponde aos anos que os constituintes redigiram uma Constituição para a França e ao período da Assembleia Legislativa. Como mencionado, a queda da Bastilha fez com que se espalhasse o processo revolucionário por todo o país. Os camponeses, temerosos de que a autocracia reagisse e deixasse-os sem alimentos, partiram para o ataque. Lógico, eles que plantavam e corriam o risco de ficar sem, né? E a gente vê uma foto aí de 4 de agosto de 1789, apresentando aí a Assembleia Nacional Constituinte, né? E aboliram os privilégios feudais na França, porque a França ainda tem uma ideia bem retrógrada naquele momento. Esse é o período inicial da Revolução Francesa e corresponde aos anos em que as constituintes redigiram a Constituição para a França e ao período da Assembleia Legislativa. Como mencionado, a queda da Bastilha fez com que se espalhasse o processo revolucionário em todos os países. Os camponeses, temerosos da aristocracia, reagissem e deixassem sem a comida, né, e partiram logo para a frente do ataque. Essa investida, conhecida como a Guerra do Medo, aconteceu em julho e agosto de 1789 e foi marcado por ataques, saqueamentos contra propriedades e aristocratas e muitas vezes pelo assassinato de donos desses locais. Os camponeses lutavam pelo fim de alguns impostos e exigiam que fosse garantido a eles em maior acesso aos alimentos. A fome era um problema grave entre o campesinato. Com a radicalização do povo nesse contexto, uma série de mudanças aconteceu na França. Os privilégios feudais foram abolidos no começo de agosto e no fim do mês foi anunciada então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Fala-se já nesse momento direitos do homem e do cidadão. Talvez o documento mais importante de toda a Revolução Francesa. Esse documento determinava teoricamente que todos os homens eram iguais perante a lei. Vejam, como a gente vinha de uma hierarquia, né, de feudalismo, parecia até meio como. Aí, mas vamos lá, né, o homem já na tentativa da igualdade. E a radicalização popular fez com que a classe média e a burguesia francesa assumissem a posição conservadora como forma de frear o ímpeto do povo. Já a nobreza e o clero iniciaram uma fuga em massa da França, mudando-se para países como Áustria e Prússia. Além disso, começaram uma conspiração contra-revolucionária que tinha como objetivo reverter as mudanças que estavam em curso. O próprio Luís XVI tentou fugir da França em 1791, mas foi reconhecido quando se aproximava da fronteira com a Bélgica. Depois de recapturado, foi reconduzido ao Palácio de Tuileries, localizado em Paris. Esse é o local onde o rei morava desde 1789, quando os revolucionários obrigaram-no a abandonar Versalhes. Nesse período, os revolucionários também atacaram os privilégios do clero por meio da aprovação Constituição Civil do Clero. A igreja aí também tendo todo o poder no seu momento, né, o clero. Em 1790, essa medida tentou subjugar a igreja francesa à autoridade do Estado e contribuiu largamente para que o clero francês aderisse aos esforços contra-revolucionários, né? As tentativas de barrar a radicalização da Revolução tornaram-se claras quando foi promulgada a nova Constituição Francesa em 1791. Ela transformou a França em uma monarquia constitucional e frustrou aqueles que esperavam que a França seria
uma república como ampla democracia. Com isso, essa Assembleia Nacional Constituinte transformou a Assembleia Legislativa, considerando-se então os dois grandes grupos políticos que marcaram a Revolução Francesa, girondinos e jacobinos. Esses grupos possuíam visão radicalmente diferentes em relação à condução do processo revolucionário. Os girondinos entendiam que a mudança deveriam ser contidas, já os jacobinos achavam que a mudança deveriam ser radicalizadas. A Assembleia Legislativa também deu início à guerra contra outras nações europeias. O processo revolucionário francês era visto como uma grande ameaça para as outras nações absolutistas da Europa. Assim, muitos começaram a conspirar a possibilidade de invadir o país. Antecipando-se isso, a Assembleia declarou a guerra contra a Áustria e a Prússia. A defesa da França foi realizada pela Guarda Nacional, tropa criada em Paris no começo da Revolução. Isso ocorre, senhores, porque vamos lembrar um pouco da geografia. A Europa, os países são muito próximos uns dos outros, né? Então, com 2, 3 horas você consegue estar entre o país e outro. Então, houve essa facilidade na tentativa de invasão de países. Essa declaração da guerra, que aconteceu em abril de 1792, abriu o caminho para a radicalização da Revolução Francesa e deu início a um período conhecido como Terror. O clima de guerra empurrou a sociedade francesa para o lado dos jacobinos e dos sans-culottes. O resultado disso foi que os sans-culottes organizaram-se e derrubaram a monarquia francesa e instauraram a república. Com a instauração da república na França, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção, inaugurada em setembro de 1792. Os membros da Convenção foram determinados por sufrágio universal masculino. Com isso, Luís XVI deixou de ser o rei da França e um novo debate conseguiu o quê? A execução do rei. Nós temos aí um selo, certo, da época, tá, do líder dos jacobinos, com o grande, o nome do Terror, que foi guilhotinado o rei. Com a derrocada jacobina, os girondinos e a alta burguesia francesa reagiram a uma constituição para a França e restauraram algumas medidas, como o voto censitário. Foi o primeiro período autoritário da qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Além disso, houve resistência às tentativas de golpe por parte dos jacobinos e monarquistas, né? Então vocês viram que não foi nada tranquila a situação. A instabilidade que a França vivia fez com que a alta burguesia francesa defendesse o seu autoritarismo, pois as massas estavam insatisfeitas, a economia estava ruim e a guerra ameaçava o país. Autoritário, né? Aquelas pessoas que só querem mandar. Por isso, passaram a defender a implantação de uma ditadura no país sob o governo de uma figura forte, autoritária, né? Lá quem mandasse. Dessa forma, nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, general famoso por liderar os exércitos franceses na luta contra as colisões internacionais. O resultado disso foi a organização de um golpe por Napoleão, que em 1799 tomou o poder da França com um evento conhecido como Golpe do 18 Brumário. Iniciou-se então o período napoleônico. Com o fortalecimento da indústria durante o século XIX, surge uma nova classe social, né? Isso a gente está vendo aí o pensamento e a ideologia do século XIX. Essa nova classe social, o operariado industrial ou proletariado, a expansão industrial atraiu milhares de trabalhadores do campo para as cidades em busca de um emprego e de uma vida melhor.
Porém, esse êxodo para as grandes cidades urbanas provocou uma série de transformações sociais, além do inchaço das cidades, que não estavam estruturalmente preparadas para receber grande número de novos moradores. As péssimas condições de vida e de trabalho dos operários influenciariam o quê? O surgimento das associações, sindicatos e partidos políticos dispostos a lutar por seus direitos. Como eu disse, a gente está falando do berço da nossa história. Vejam, o surgimento de associações que nós temos até hoje, comum, sindicatos também em todas as categorias, partidos políticos dispostos a lutar o quê? Pelos direitos. Mesmo no atual momento que nós vamos às eleições, a gente costuma usar e ouvir isso, né? Lutar pelos seus direitos. A rápida expansão industrial gerava a necessidade de um grande número de trabalhadores. No entanto, a desqualificação desses operários fazia com que eles recebessem péssimos salários e ficassem presos ao ritmo exaustivo imposto pelos patrões. Nesse ambiente, a tensão, desenvolveram-se três importantes correntes do pensamento: o liberalismo, o socialismo e o anarquismo. Veja, as pessoas saindo do campo, vêm para a cidade e têm que trabalhar. Então é uma mudança muito radical, né? A gente vai ver o socialismo utópico, o socialismo também científico. Pessoal, a palavra utópica é algo assim que talvez não é real, né? É utópico isso, né? Mas a gente vai entender no socialismo corretamente. Os criadores dessa ideologia foram os pensadores Charles Fourier e Robert Owen. Foram chamados de socialistas utópicos por acreditarem ser possível a instalação do socialismo através de vias pacíficas. Para eles, as desigualdades sociais poderiam ser superadas se existisse uma cooperação entre a burguesia e proletário. Os dois criticavam, durante o individualismo burguês, para eles a sociedade ideal seria aquela forma por comunidades, onde cada indivíduo trabalhava naquilo que lhe mais dava prazer, renda, e gerada pelo seu trabalho deveria ser distribuída conforme a necessidade de cada um. Essa relação de trabalho era chamada de falantérios, e a segunda e seus idealizadores, e a segunda o empreendimento estaria na sua multiplicação por todas as regiões do país até que se tornasse totalmente socialista. Defendiam a concorrência e defendiam a cooperação como meio para atingir a igualdade social. Pregavam melhores condições de trabalho e das fábricas e de pagamentos de melhores salários. Sim, senhores, o tópico estaria nesse momento, porque a gente vai ver que para fazer um socialismo tem que ser mandado pelo Estado, né, pelo governo. E aí tinha ainda essa divisão de duas classes: quem ganhava e trabalhava não ia querer dividir com os outros, né? Então é isso que a gente vê algumas diferenças. E agora vamos ver o socialismo científico. Guardem esses nomes que sempre aparecem em vestibulares: Karl Marx e Friedrich Engels, filósofos alemães que foram os defensores dessa ideologia, conhecida como socialismo científico. Vem da ciência, de algo que é mais palpável, existe. Para eles, a superação dos conflitos de classe só poderia ser superada através de uma intensa investigação sobre a sociedade e seus problemas. Apoiaram-se em estudos da filosofia, história, sociologia e economia. Investiam nas observações das condições de vida do operário para buscar soluções para os seus dilemas. Publicaram em 1848 o Manifesto Comunista. A gente vê aí as matérias que até hoje nós estudamos. Olha aí, filosofia, a história que nós estamos vendo no momento, sociologia e a economia, que fazem parte praticamente, né, do mentor desse socialismo científico. Para os dois filósofos, as contradições sociais só poderiam ser superadas através de uma revolução social.
Essa revolução deveria ser liberada pelos trabalhadores, concretizada a fase revolucionária. O poder deveria ser assumido por eles, dando início a uma ditadura do proletariado, que deveria permanecer até a extinção de todas as desigualdades sociais. Com o fim das diferenças sociais, o socialismo, aos poucos, daria lugar ao comunismo, em que iria prevalecer uma sociedade sem classes. Já são essas que promovem a exploração. O livro institucional do Capital, uma das obras mais famosas de Marx, nela faz duras críticas ao sistema capitalista. Nesta obra ele fala que mais valia o que seria a riqueza produzida pelo operário a apropriada pelo patrão. O cartismo recebe esse nome, que é o primeiro movimento de massa das classes operárias da Inglaterra, ocorrido nas décadas de 30 e 40 do século XIX, que basicamente exigia melhores condições para os trabalhadores na indústria. Durante vários anos, os cartistas realizaram comícios e manifestações por todo o país, nos quais participaram milhões de operários e artesãos. O nome do movimento tem uma origem na carta escrita pelo radical William Lovett em maio de 1838, a chamada Carta do Povo, na qual estavam registradas todas as reivindicações que os participantes do movimento desejavam ver implantadas. Nessa carta, ela continha 6 exigências: voto universal, igualdade entre os distritos eleitorais, voto secreto por meio de cédula, eleição anual, pagamento aos membros do parlamento, abolição e qualificação segundo as posses, que a participação do parlamento. Então a gente vê esses momentos já se delineando para a história. O cartismo é um fenômeno derivado das mudanças trazidas pela primeira Revolução Industrial. Do mesmo modo que as trouxe o progresso de altos lucros e vários dos seus idealizadores, uma outra massa vinda do campo para suprir a demanda de mão de obra das fábricas sofria com os salários baixos, péssimas condições de trabalho e turnos de trabalhos excessivos. Vários são os relatos das primeiras décadas do século XIX, junto sobre protestos. O operário britânico busca superar as dificuldades e os problemas de seu cotidiano. O cartismo foi o primeiro movimento tanto de classe como também de caráter nacional contra as injustiças sociais da nova ordem industrial da Grã-Bretanha. Então a gente já vê a Grã-Bretanha, a Inglaterra também já tendo a sua participação. E lembre-se, vestibular, cartismo foi o primeiro movimento de classes sociais, isso é do caráter nacional. Apesar de apresentar melhor união e organização comparada a movimentos anteriores similares, a Carta do Povo não foi ratificada pelo parlamento inglês, que rejeitou todas as petições dos cartistas. O governo reprimiu cruelmente os seus simpatizantes e prendeu os seus dirigentes, esmagando o movimento. A influência do cartismo, porém, sobre os desenvolvimentos do movimento operário internacional foi muito grande. E aí a doutrina social da Igreja. Olha a força da Igreja novamente. É um conjunto de ensinamentos contidos na doutrina da Igreja Católica, consoante ao magistério da Igreja Católica e constante também de 19 encíclicas, até o Laudato, de 2015, a autoria do Papa Francisco. A gente vem aí, para esse momento, inclusive a gente vê bem o Papa atual, Francisco, mexendo também na encíclica da Igreja, o Laudato, e de pronunciamentos papais inseridos na tradição multissecular, que versa sobre a dignidade humana e sobre o bem comum da vida em sociedade.
conquanto suas origens remotem o Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, ou mesmo aos primeiros tempos do cristianismo, ou aos preceitos bíblicos e ensinamentos apostólicos. Desta vez, à luz também de sua dimensão social, é de costume atribuir ao Papa Leão XIII a sua Rerum Novarum, primeira entre as 19 encíclicas referidas e publicada em 1891. O início da doutrina social da Igreja, em seu sentido estrito, tem esse ensinamento a finalidade de fixar princípios, critérios e diretrizes geral no que toca à organização política e social dos povos, as nações. Trata-se de um convite à ação. A finalidade da doutrina social, a Igreja, é levar aos homens e corresponderem com o auxílio também na reflexão nacional e das ciências humanas, e sua vocação de construtores responsáveis por uma sociedade terrena. Então é a Igreja já fazendo com que as pessoas vissem esse lado, né? Também da força da Igreja, a necessidade da força deles. E depois nós vamos ver o quê? O anarquismo. O anarquismo é uma teoria política que surgiu com o político francês Pierre-Joseph Proudhon e teve grande divulgação com o russo Mikhail Bakunin. Tem como principal característica a supressão total do Estado e a eliminação do capitalismo. A palavra anarquia deriva do grego não e archos, governo. Leia também diferenças entre o socialismo e o anarquismo. A origem do anarquismo. O pensamento anarquista surgiu com as ideias do político e do filósofo francês Pierre-Joseph Proudhon, em 1809 e 1865, membro do parlamento francês durante certo tempo e oriundo de uma família de pequenos burgueses. Proudhon criticou severamente a presença do Estado nas organizações políticas e a aquisição de propriedades privadas, né? E vejam a foto dele, certo? E aí vem o quê? O movimento liberal burguês, que é um conjunto de pensamentos que surgiu no século XVII e ganhou destaque na Europa no século XVIII. O seu apogeu ocorreu com a Revolução Industrial. No início do século XIX, basicamente, a visão liberal de mundo consiste em exercer todos os seres humanos são dotados de capacidade para o trabalho e intelectuais que todos têm direitos naturais a exercer sua capacidade. Então veja, todos os seres humanos podem pensar e estão capazes também ao trabalho. Vejam, a Revolução Industrial, ela vem e foi lá na Inglaterra e já teve aí grande força nesse momento também. Dessa maneira, o Estado não tem o direito de interferir na vida e nas liberdades individuais dos cidadãos, ao menos que esses atentem contra a ordem vigente. Esse pensamento liberal norteou eventos como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, criando o Estado, o direito liberal na modernidade, que visava assegurar os direitos dos cidadãos e acabar com o despotismo. Déspota, já vimos em outro momento, é aquele rei ou aquela pessoa que é mandona, né? Ou presidentes na atualidade que são mandões, então são déspotas. A primavera dos povos e o nacionalismo. Dá-se o nome Revoluções de 1848 ou Primavera dos Povos, a série de revolução na Europa Central e Oriental, que eclodiram com a função de regimes governamentais autocráticos e crises econômicas, no aumento da condição financeira e da falta de representação política das classes médias e do nacionalismo desportado nas minorias da Europa Central e Oriental, que aboliram as monarquias da Europa, onde tinham fracassado as tentativas de reformas políticas e econômicas. Esse conjunto de revolução de caráter nacionalista, liberal, socialista e democrático
foi iniciado por uma crise econômica na França e foi onde a revolucionária mais abrangente da Europa, embora com menos de um ano, forças reacionárias tinham retomado o controle e a revolução de cada nação tinha isso, ou melhor, sido dissipadas, né? Elas acabaram saindo. Ao direcionar seu governo para interesses da burguesia, Luís Filipe despertou a oposição da população mais pobre, dos republicanos e também dos socialistas, grupo que se fortalecia cada vez mais na Europa. O primeiro presidente eleito para esse cargo foi Luís Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão Bonaparte. Pouco antes do final de seu mandato, em 1851, Luís Bonaparte deu um golpe de Estado e implantou o Segundo Império. Cerca de 50 países foram afetados, embora as revoluções fossem locais e não houvesse uma coordenação entre elas. Os levantes foram liderados por uma mistura de reformadores, de membros da classe média e de trabalhadores que não se movimentaram unidos por muito tempo. Olha aí, os países, 50 países, como eu disse, próximos, ficou muito mais fácil. A Segunda Guerra Industrial, ou Segunda Revolução Industrial, iniciando-se a segunda metade do século XIX, 1850 a 1870, e terminou durante a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, envolvendo uma série de desenvolvimentos dentro da indústria química, elétrica, do petróleo e do aço. Outros progressos essenciais nesse período incluem a introdução de navios de aço movidos a vapor, o desenvolvimento do avião, a produção em massa dos bens de consumo, o enlatamento das comidas, refrigeração mecânica e outras técnicas de preservação e a invenção do telefone magnético. Senhores, vejam, nesse momento, tudo que nós acabamos de ler é tudo que nós utilizamos hoje. Movimentos aí, navios e de aço movidos a vapor, o desenvolvimento do avião, a produção em massa já dos bens de consumo, olha aí, o enlatamento de comidas, refrigeração mecânica, tudo isso faz parte do nosso dia a dia hoje e começa aí com a Segunda Revolução Industrial, que eu acho que os senhores desconheciam, e até o telefone também, uma das grandes invenções. Esse período marca também o advento da Alemanha e dos Estados Unidos como potências industriais, juntando-se à França e ao Reino Unido. Vejam, aí não só a Alemanha na Europa, mas já entre os Estados Unidos também para se unirem, E a Segunda Revolução Industrial é vista como apenas a fase da Revolução Industrial, já que de um ponto de vista sociotecnológico, não houve uma clara ruptura entre as duas. Na verdade, a Segunda Revolução Industrial foi um aprimoramento e aperfeiçoamento das tecnologias da Primeira Revolução. Ainda é argumentável que ele se divide por meio do século XIX, com o crescimento de estradas de ferro, os navios a vapor, invenções cruciais como o processo de Bessemer, o processo de produção da Siemens, olha essa empresa já aparecendo, como o forno Siemens Martin, que resultaram o barateamento do aço, o transporte rápido e menores custos de produção. E aí nós vamos para onde? Para o imperialismo. Muitos são os exemplos do imperialismo que surgiram e tiveram seu fim. Destacam-se o Império Egípcio e o Império Romano, e os que figuram modelos mais antigos do império que conhecemos. Todavia, a concepção do imperialismo foi perpetrada por economias alemãs, francesas e inglesas, somente na primeira metade do século XIX. Portanto, apesar de falarmos de impérios, desde a antiguidade, será um período em que o sistema capitalista torna-se industrialmente mais tecnológico,
que notaremos a utilização de artifícios mais invasivos na busca de mercados. Essa busca passa a abranger todo o globo, no qual, à sua vez, será manipulada por empresas multinacionais e por grandes bancos, né? Então a gente vê as multinacionais, os bancos já do mundo todo também intervindo. Esta ação mais agressiva do capitalismo teve início a partir da segunda Revolução Industrial, no período de 1850 a 1950. As inovações tecnológicas, tal como motores elétricos e a explosão e a siderurgia do aço, os barcos movidos a hélice, os sistemas ferroviários e rodoviários, os telégrafo, o telefone, o automóvel, o avião, irão permitir um avanço das forças imperialistas de um modo sem precedentes na história. Lembrem, ficar sem qualquer um desses objetos que falamos, para muitos hoje, para nós, seria uma tragédia. Cabe aqui também citar uma distinção entre o colonialismo e imperialismo. Olá, colonialismo sugere o controle político, abarcando a incorporação e o território de perda e da soberania pela força militar. Já no imperialismo, se refere ao domínio de que é exercido tanto do ponto de vista formal quanto informal, direta ou indiretamente, porém com o mesmo resultado, que é o controle político e econômico da região. E vamos lá aos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Você sabe a origem da expressão guerra de trincheira? Ela surgiu como forma de combate desenvolvida pelos exércitos envolvidos na Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, a partir da segunda fase de conflito, ocorrida a partir de 1915. Mas antes de falarmos do que foi a Guerra de Trincheiras, é necessário apresentar o que foi a Primeira Guerra Mundial. O fato que deu início à Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914, na capital da Bósnia, Sarajevo. Francisco Ferdinando era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro e foi assassinado pelo militante da organização secreta sérvia Mão Negra, Gavrilo Príncipe. Francisco Ferdinando queria elevar a Bósnia e a Herzegovina ao nível de importância da Áustria, formando aí uma monarquia tríplice composta de austríacos, húngaros e eslavos. É a atual Rússia, tá? Os grupos nacionais sérvios, como Mão Negra, não queriam que essa aliança ocorresse, orientando Gavrilo Príncipe a efetuar o quê? O atentado. E aí, na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter aí uma fase, né? E vamos ver isso através de um vídeo para gravar melhor, senhores. Vamos lá? Em 1914, mataram um cara lá na Bósnia chamado Francisco Ferdinando. Mas o que isso vai mudar na sua vida? Ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse foi o grande estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas para entendermos melhor, precisamos voltar lá na Belle Époque. Essa foi uma era de prosperidade e avanços tecnológicos, como a fotografia, o cinema, o avião, tudo parecia perfeito na Europa. Mas o que acontecia por trás não era bem assim. Esse período ficou conhecido também como Paz Armada, porque todos os países sabiam que uma hora ia estourar a guerra, então começaram a se preparar, investindo na produção de armas e medicamentos. Mas por quê? Dentro dos motivos estavam as disputas imperialistas. Com a industrialização, as potências europeias buscavam por matéria-prima na África e na Ásia, exercendo o neocolonialismo. Eles exploravam os recursos naturais e a mão de obra local. Para não ficarem mal vistos, os europeus usavam a desculpa que estavam levando a civilização às nações inferiores, um discurso supremacista, o qual quer dizer, com outras palavras, que eles simplesmente implantavam à força a cultura deles sobre outros povos. Essa estratégia foi a base da Segunda Revolução Industrial,
trazendo revolta para os países atrasados nesse processo, como a Itália, o Japão e a Alemanha, que estavam insatisfeitos com as poucas colônias que tinham. Além disso, crescia na Europa um sentimento de nacionalismo exacerbado, que era um meio do governo de manipular a população a apoiar a guerra, a fim de defender sua nação acima de tudo. Só que isso ficava meio complicado quando se tratava dos Balcãs. Lá havia vários povos, como os croatas e romênios, que lutavam por independência, por seu próprio país, mas a região que eles viviam era dominada pelo Império Austro-Húngaro e o Turco-Otomano. Esse era o cenário mundial da época, mas o principal motivo da guerra foi a rivalidade entre os países. A Alemanha tinha treta com todo mundo, começando pela França. Um tempo atrás, a Alemanha tinha tomado o território francês da Alsácia-Lorena, muito rico em minérios, o que fez a França desenvolver um sentimento de revanchismo, exigindo-o de volta, já que era essencial para sua industrialização. Agora, pode-se dizer que a Grã-Bretanha era a maior inimiga da Alemanha, e as razões são meio óbvias. Ela era a maior potência, a maior exportadora, tinha a maior marinha e tinha o maior número de colônias. Peraí, colônias? No meio disso tudo, tinha a questão da Rússia e da Sérvia. Elas tinham ideias meio doidas do pan-eslavismo, que é a ideia de juntar todos os povos eslavos em um só território. Mas para isso, elas deveriam invadir os impérios austro-húngaro e otomano, já que grande parte dos povos eslavos estavam dominados por eles. Vamos esclarecer isso melhor. A França queria o território da Alsácia-Lorena, que agora era da Alemanha. A Alemanha queria as colônias da Inglaterra. Enquanto isso, a Rússia e a Sérvia queriam os territórios do Império Austro-Húngaro e do Otomano. E a Itália, tadinha, só quer um pouquinho de colônia na África e na Ásia. E assim se estabeleceram a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Para começar, só faltava um estopim, que foi o assassinato do Francisco Ferdinando, por ninguém mais, ninguém menos que um nacionalista sérvio. Assim fazendo que a Áustria-Hungria declarasse guerra à Sérvia, que era aliada da Rússia, que era aliada da Inglaterra, que era aliada da França, gerando uma reação em cadeia. A população se animou com a vinda da guerra, porque estavam confiantes que seus países ganhariam rapidinho, porém não esperavam que todos estivessem tão bem preparados. A guerra acabou levando 4 anos e gerou milhares de mortes. Ela foi dividida em 2 fases. A primeira foi a de movimento, na qual a Alemanha avançou ferozmente e os outros países estavam estagnados tentando barrar seu avanço. Eles começaram a cavar buracos no chão, conhecidos como trincheiras, onde eles comiam e recebiam ajuda médica, dando nome assim à segunda fase, a Guerra de Trincheiras. Também tem a situação da Itália. Ela começou na Tríplice Aliança, com uma condição: só ajudaria se a Alemanha fosse atacada. Então ela ficou bem neutra, até que a Grã-Bretanha ofereceu alguns territórios na Ásia e na África, o que fez ela mudar de lado e assim ficar conhecida como a traidora. E acabou que nem foi lucrativo para ela perdeu muitos territórios e soldados. A situação também estava complicada fora dos campos de combate. As cidades estavam marcadas pela fome e miséria, já que as economias estavam totalmente voltadas à indústria bélica. Os trabalhadores, que na época se limitavam a homens, estavam em grande parte servindo à guerra. Ocorreram muitas reviravoltas até que em 1917 a Rússia sai da guerra, porque vamos dizer que tem coisas mais preocupantes para cuidar, como a Revolução Socialista que estava começando. E é um assunto muito longo que eu expliquei melhor nesse vídeo aqui. Nesse contexto, os Estados Unidos entrou na guerra enviando remessas e ajuda médica para a Tríplice Entente, que foi essencial para sua vitória. Até que em 1918 finalmente acaba a guerra. A Alemanha e a Tríplice Aliança estavam muito pobres e enfraquecidas pela fome e desemprego, assim perdendo o apoio popular. Os países vencedores quiseram lucrar a partir dos perdedores, estabelecendo o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e a humilhava de todos os jeitos possíveis.
Ele estabeleceu medidas como o limite de 10 mil soldados. A Alemanha não poderia produzir armas, perdeu suas colônias, houve redistribuição de suas terras e ela ainda deveria pagar indenizações aos países vencedores. Essas medidas geraram muita crise e miséria na Alemanha. Acabou provocando um ódio e um sentimento de dar a volta por cima, o que foi desencadeado no nazismo alguns anos depois, na Segunda Guerra Mundial. Tá, e quais foram os resultados da guerra? Então, houve muito avanço na medicina, principalmente na área de cirurgia plástica e do desenvolvimento de antibióticos. Houve também a entrada de mulheres no mercado de trabalho e o declínio do eurocentrismo. Agora os Estados Unidos era a maior potência mundial, já que, a Europa estava muito ferrada tentando se reconstruir. Houve a criação da Liga das Nações, que era um protótipo de ONU com o objetivo de estabelecer a paz no mundo, o que não deu muito certo. Outro resultado importante foi o surgimento de governos autocráticos, como Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Também houve o fim dos grandes impérios, ocorrendo assim a redistribuição dos territórios, dando origem a novos países, como a Áustria, Finlândia e a Hungria, por exemplo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Compartilhe com seus amigos que também estão desesperados com a prova de história amanhã para dar um help aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Retomando, e aí nós tivemos aí essa grande parte da nossa história e a Primeira Guerra Mundial, como a guerra de movimento por causa do deslocamento de tropas alemães para o oeste, atacando a França e depois para o leste, buscando atacar a Rússia. Mas os impasses e a resistência de tropas entente levaram a uma paralisação dos avanços do exército alemão, ocasionando o que foi conhecido como Guerra das Trincheiras, ou Guerra de Posições, como tropas nas trincheiras em pequenos corredores cavados no solo, colocando frente a frente postos avançados do exército inimigo. Para, além de combater a situação, também acabou criando um estreitamento do contato com os soldados envolvidos na mesma situação da morte e luta, por causa dos que estavam poucos, e perceberam que não eram deles. Aí a gente tem a aliança militar, temos a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente dos Aliados, os países participantes, como a Alemanha, a França, a Sérvia e Nova Zelândia, Polônia, e aí os impérios, também Austro-Húngaro, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Cuba, Império Otomano, Russo, Bélgica, Reino de Romênia, aí também vem a Grécia, e também temos aí a Itália, que mudou o lado, a Itália a partir de 1915, o Japão, e também, olha o nosso momento aí, o Brasil em 1917 também se encontra nesse momento da história. África do Sul, Bulgária, Canadá, Austrália, Reino de Montenegro. O resultado foi um de muitos locais de batalhas. Houve a confraternização entre os soldados do exército diferentes, de que uma alerta aos comandantes oficiais, pois havia soldados que se recusavam a guerrear contra novos companheiros. Os outros fatos contribuíram para o fim da guerra. O primeiro foi a entrada dos Estados Unidos no conflito de 1917, auxiliando a Entente com a sua poderosa produção industrial e bélica. O motivo da entrada dos Estados Unidos na guerra foi a derrubada dos navios estadunidenses pela marinha alemã. Outro fator foi a saída da Rússia em 1918, após a Revolução de Bolchevique, consolidada ao Tratado de Brest-Litovsk. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram evidentes, as baixas humanas, o conflito fez 8 milhões de mortos, 1,9 milhões na Alemanha, 1,7 milhões na Rússia, 1,4 milhões na França, 1 milhão de Áustria, húngaro e 760 mil na Inglaterra.
20 milhões de feridos e 6 milhões de inválidos. Então a gente vê que a pneumonia, ou melhor, o momento pandêmico também com muitas mortes, hein, senhores? Traduziu-se igualmente as grandes perdas econômicas em enormes gastos e o esforço de guerra, lançando muitos estados em crises. A Europa passou por um período de dependência econômica e também de estabilidade política, perdendo sua posição da hegemonia que ocupava no panorama mundial. Os termos econômicos, a Europa ficou completamente desorganizada em grandes e graves problemas. O setor agrícola e industrial, os grandes benefícios desta situação foram os Estados Unidos e o Japão. No caso do Japão, o país pôde beneficiar do afastamento das tradicionais correntes europeias, o que permitiu o estímulo e a diversificação de sua indústria. Os Estados Unidos lucraram também e viram suas reservas de ouro duplicar, ficando em suas mãos cerca de metade do ouro disponível a nível mundial. Este poderio econômico vai permitir que o país substituir pouco a pouco a preponderância financeira dos europeus, em particular na América do Sul. Segundo o Tratado de Versalhes, de 28 de junho de 1919, a Alemanha era considerada a grande responsável pela guerra, tendo que pagar 22 milhões de marcos e ouro, com a reparação dos danos das populações civis. Este dinheiro foi repartido em duas maior fatia, pela 52% na França e 22% pela Grã-Bretanha. Mas, mais significativa que as reveses da economia foi a reconstrução política da Europa, plasmada em vários tratados de paz assinados após a guerra, reunidos sob o nome de Tratados de Versalhes, cuja ineficiência ficaria provada em menos de 2 décadas. A negociação de paz, que reuniram-se 32 estados entre vencedores e vencidos, orientados sob os princípios idealistas do presidente americano Woodrow Wilson, de 1913 a 1921, foi resultado dos problemas políticos que saíram posteriormente o restílio para a guerra ainda mais letal do que a findava. Os problemas chaves latentes eram direitos das nacionalidades, das minorias assimiladas pelo Império Austríaco, Russo, Otomano e a repartição de territórios coloniais não europeus, a vexação sofrida pela Alemanha, a desmilitarizada, perdendo o território e pagando indenizações pesadas, o fracasso da sociedade nazista, das nações, SDN, incapazes de fazer respeitar os acordos e manter a paz. E aí a foto do armamento usado pela Primeira Guerra Mundial, o motivo aí por grande curiosidade, porque na época não havia avanço tecnológico. Lembre-se, nessa época a tecnologia era zero, senhores. E a gente acaba tendo aí toda a ideia da história que chegou até nós, Então nós vimos muita importância do capitalismo para o dia atual, tudo que foi utilizado, tudo que foi inventado e que até hoje nos faz muita falta, certo, senhores? Com isso, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje e deixando para os senhores mais esse entendimento da história. Queria agora citar para os senhores que amanhã, ou melhor, nos próximos sábados, eu já me encontro lá presencialmente dando a nossa aula, com vários colegas dos senhores. E olha, o IPMIL tomou todos os cuidados, aqueles que estão receosos, nós temos o álcool gel, os sabonetes e água para lavarmos as mãos, temos todos o distanciamento necessário das salas, então podem ir com segurança, todos de máscara, certo? Que é muito importante para o nosso dia a dia, e aos poucos nós vamos retomando mais este momento, que é o que a gente pode estar contando com os senhores.
o meu muito obrigado por deixarem eu entrar na casa de vocês. Agradeço os pais e responsáveis e até a nossa próxima aula. Uma ótima semana, senhores. Um abraço. Força, garra e fé, que é o que nos move. Avante, senhores!